Convido os irmãos, né? Nós ficar de pé novamente. A palavra de Deus fala, né, que tudo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós receberemos, né? Em Mateus 21, 22, a palavra ali está nos dizendo. Então vamos orar, né? Colocar na presença de Deus aí, o filho da nossa irmã Domingos, que Deus entra com a providência, né, na saúde dele. Amém. Então vamos orar aí também por Moisés, nos colocar todos na presença de Deus. Amém. Amém. Então vamos estar orando, né, para essas pessoas, para que Deus venha fazer a obra, que Deus possa visitar essas pessoas. Eterno e soberano Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, meu Pai. Pai querido, para pedir para o Senhor, Pai querido, que o Senhor, meu Deus, possa visitar, meu Pai. Pai querido, a cada um, Senhor, dessas pessoas, meu Pai. Pai querido, filhos da nossa irmã Dominga, Senhor. O Moisés, Senhor Deus, nós colocamos, Papai querido, todos eles, meu Pai, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai querido, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa entrar, meu Pai, com a providência, meu Pai. Pai querido, visitando eles, meu Pai, naquele leito, Senhor, naquele leito de hospital, meu Pai. Visita o Teu filho, Senhor, e conceda, meu Pai querido, a cura, Pai. Vai de encontro, Senhor Deus, a ele, ó Pai. Visita, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor Deus, a cada um, meu Pai, que está passando por dificuldade. A cada um, meu Pai querido, que está passando, meu Pai, Pai querido, por mau momento, Pai querido. Pai querido, porque nós estamos vivendo, Deus Todo-Poderoso, os dias difíceis, meu Pai. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai querido, que estenda, Deus Todo-Poderoso, as Tuas mãos potentes, meu Pai. Pai querido, sobre o Teu povo, meu Pai, sobre a Tua igreja, Pai, concedendo a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero aproveitar que os irmãos já estão de pé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, irmãos. No capítulo 1. Nós vamos ler apenas alguns versículos aqui. De já eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus nos dá e dizer que todo louvor, toda honra, toda glória é ao Senhor nosso Deus, porque Ele sim é digno de todo louvor e toda adoração. Os irmãos encontraram Jonas capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Só até aqui, irmãos. Vamos fazer só mais uma oração, também aproveitando que você está de pé e está disposto nessa noite a adorar o Senhor. Ore comigo. Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, pela palavra do Senhor que fala aos nossos corações.
Graças te damos, Senhor, pois estamos na tua presença. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Não só hoje, mas para sempre, Senhor. Essa oração, Senhor, é simplesmente para dizer que toda honra é para o Senhor, toda glória é para o Senhor. E eu entrego em tuas mãos, Senhor, esse culto nessa noite. Entrego em tuas mãos, Senhor, a vida dos teus servos que vieram ouvir a tua palavra, Senhor, pois eles são teus e estão aqui para ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Agora os irmãos podem se assentar. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, né? Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Valdivino, né, que nos fez esse convite. Ele fez esse convite tão feliz que parecia que estava convidando um pregadorzão lá de fora, Eu fiquei tão feliz com isso, né? Feliz porque a gente não tem muito conteúdo, né? Mas pelo aquele convite tão maravilhoso, eu fiquei tão feliz com isso e louvo a Deus pela vida do nosso irmão, né? Deus abençoe. Irmão, eu gostaria de tirar algo da parte da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, né, sobre o profeta Jonas. Todos nós aqui já ouvimos falar do profeta Jonas, e todo mundo aqui lembra muito bem que esse profeta fugiu do que Deus tinha mandado para ele. O Senhor falou para que ele descesse até a cidade de Nínive, pregasse naquela cidade, para que aquele povo se arrependesse, porque a malícia, a maldade daquele povo tinha chegado até a presença de Deus, e Deus nunca vai compactuar com a maldade, com a malícia, com o mal. Então, Deus envia o profeta até a cidade de Nínive. A Bíblia vai tratar do profeta, vai tratar do pai do profeta, que se chamava Amitai, vai falar de alguns detalhes, e o detalhe mais importante, irmãos, se é um profeta, é alguém que tem intimidade com Deus. Claro que nem todo profeta é assim, mas nós estamos falando de alguém que tinha intimidade com Deus, onde Deus falava com ele, onde ele orava e Deus respondia. E muitas vezes, eu já ouvi várias pregações e muitas vezes ninguém fala sobre isso, que um profeta, esse homem, Jonas, era um profeta que tinha essa intimidade com Deus. Esse homem tinha essa intimidade de ouvir Deus, de falar com Deus. E naquele momento em que Jonas ouve Deus, ele não se preocupou, né, em fazer o que Deus tinha mandado a ele. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que a gente cria um certo ego, cria um certo, vamos dizer assim, quando você tem intimidade com alguém, você acredita que pode fazer algo que você se sente à vontade para fazer. Foi o que aconteceu com Jonas. Se sentiu tão à vontade com Deus que ele disse, não, eu vou fugir. Eu vou fugir. Desceu para Tars, desceu para Jope e pegou um navio, comprou a sua passagem e pegou um navio que fosse para Tars. Mas o navio, ao sair, em poucos momentos que o navio sai, né? Pouco momento que o navio sai, acontece uma tempestade. Uma tempestade tão grande, tão forte, que aqueles homens começam a se desesperar, começam a lançar no mar suas fazendas, começam a lançar no mar todo o peso que há sobre o navio, para poder o navio ficar mais leve, para não afundar. Mas nada disso estava resolvendo. Jonas não estava nem um pouco preocupado com aquilo. Jonas desceu, foi lá para o porão e dormiu. Irmão, crente é um negócio crente é um negócio meio diferente de tudo. O povo lá clamando, o povo lá jogando trem, e o crente foi lá para o porão do navio e foi dormir, né? Você vai ver duas situações um pouco parecidas, né? Jesus também dormiu numa tempestade.
Estou falando, é coisa de crente, coisa de quem teme a Deus. Jesus também dormiu na tempestade. Os discípulos ficaram desesperados, mas Jesus estava lá dormindo na tempestade. Mas Jesus, ao se levantar, ordenou que a tempestade acalmasse. Mas no Jonas, o capitão do navio foi até ele e chega lá e diz assim: ô seu dormente, você não vai fazer nada? Você vai ficar só aí deitado? Você não vai fazer nada, todo mundo está fazendo alguma coisa, está clamando ao seu Deus para ver se resolve a nossa situação. Irmãos, o que eu tirei para mim, às vezes nem é para os irmãos, às vezes porque a palavra falou comigo. Às vezes Deus vai usar um ímpio, Deus vai usar alguém que não tem nada a ver com a sua história. Deus às vezes não vai usar um profeta, não vai levar alguém até você. Às vezes Deus vai usar um ímpio. Deus vai usar um ímpio e vai dizer: rapaz, você não vai fazer nada, você vai ficar aí deitado. Quantas vezes a gente é tão conformado com as coisas, tão indelicado com as coisas, que a gente não está nem aí para nada, irmãos. Ah, mas eu sou crente. Não é assim, né? Precisamos estar atentos também às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E acontece algo mais. Aqueles homens se reúnem e começam a questionar, né? A lançar sorte, a lançar para ver quem seria responsável por aquilo, quem era o principal culpado daquilo que está acontecendo. E quando eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. E mais uma vez Jonas tem a sua cara lavada por aqueles homens que dizem assim: mas da onde você é? O que você fez? De que povo você pertence? Irmão, eu analisando esse texto, eu fiquei assim: gente, olha a diferença, porque quando falavam de João Batista, todo mundo sabia descrever aquele homem simplesmente pelo que ele vestia, pelo que ele comia, porque era um profeta do Senhor. Todo mundo conseguia discernir quem ele era. Mas Jonas estava tão, vamos dizer assim, aquelas pessoas não conheciam, não sabiam que ele era um profeta, não tinha ideia de quem que era aquele homem. Então, mais uma vez, né, Deus estava usando aqueles ímpios para dizer para ele, né, que ele precisava melhorar em alguma coisa, né, precisava estar mais atento ao que Deus nos chamou para fazer. E aqueles homens questionam: o que tu fizeste? E Jonas não tinha mais o que fazer, confessou: eu fugi, Deus me mandou ir para um lugar, mas eu não fui, eu fugi. Aqueles homens ficam assim: e agora, o que nós vamos fazer? Aqueles homens tinham mais temor do que Jonas. Aqueles homens tinham mais temor do que Jonas, sabe por quê? Porque aqueles homens disseram assim: e agora, se nós te lançarmos ao mar, nós vamos ser culpados do teu sangue. O que nós vamos fazer contigo? Jonas diz: não me lancem ao mar, podem me lançar. Aqueles homens dizem: não, calma aí, vamos continuar remando, vamos chegar em terra. Continuaram, tentaram, e a tempestade só aumentava, o vendaval só aumentava. E eles disseram: não vai ter jeito, nós vamos ter que te lançar ao mar. Irmãos, a nossa desobediência, onde quer que nós vamos estar, vai afetar outras pessoas. A sua desobediência, onde quer que você esteja, vai afetar outras pessoas. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra. Seja grato a Deus. Faça o que é preciso ser feito. A sua desobediência vai desestruturar um lugar inteiro. Foi o que aconteceu naquele lugar. Mas como eu falei,
aqueles homens tinham mais temor do que o próprio Jonas. E antes de lançarem Jonas ao mar, aqueles homens clamam a Deus, oferecem sacrifício a Deus e dizem que não querem ser culpados pelo sangue daquele homem, vamos dizer, pelo sangue inocente daquele homem. Para você ver que muitas vezes nós nos declaramos como crente, mas às vezes Deus usa um ímpio lá fora para te mostrar que você é crente, mas você precisa melhorar muito na presença de Deus. Esses dias para trás, eu estava em uma ligação com meu pai e, de alguma forma, eu deixei sair a palavra danado. E meu pai me repreendeu na hora. E disse, tu sabe o significado dessa palavra para tu estar falando? Tu é crente, meu filho, tu não pode falar um negócio desse. Meu pai não é crente. Mas ele me repreendeu na hora, disse, tu é crente, não use essa palavra. Aí eu lembrei na hora, eu disse, é verdade, o Senhor está certo. Porque Deus vai usar alguém, irmão, porque muitas vezes nós vamos dizer assim, estamos tão acomodados com o ambiente, com as coisas, com a nossa correria do dia a dia, que nós esquecemos de coisas simples, mas os ímpios nós estamos cercados, a Bíblia vai dizer dessa forma, por uma nuvem tão grande de testemunhas. Pessoas que estão o tempo todo nos notando, nos observando e observando o nosso comportamento como cristão. E esse comportamento tem que ser exemplar. Então, aqueles homens lançam Jonas ao mar. Pronto, a tempestade se acalma na hora. A tempestade se acalmou. Dali vem um peixe, um grande peixe, a Bíblia descreve dessa forma, engole Jonas. E Jonas, no ventre do peixe, passa pelos dias, os 3 dias mais difíceis da vida dele. Jonas passa os 3 dias mais difíceis da vida dele. Jonas passa aqueles 3 dias, irmão, orando. Eu acredito que Jonas nem dormiu, porque a agonia que ele estava, o peso que estava sobre a sua cabeça naquele momento, de dizer, eu estou aqui por minha culpa, eu estou aqui porque eu errei, e eu podia ter ido, né? Irmãos, às vezes nós nos demoramos a nos arrepender de algo, e quando nós demoramos a arrepender, e sobrevém sobre nós algo como o que aconteceu na vida de Jonas, o que seria mais perto disso aqui seria chamado de catástrofe na vida do crente. Aquele desastre que acontece na sua vida de uma hora para outra, que não tem ninguém que possa te socorrer. Não tinha ninguém. Como é que Jonas ia chegar em alguém e dizer assim, me ajuda nessa aqui? Não tem. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ter ninguém também. Vai ter momentos que é só você e Deus. É só você e Deus, não tem ninguém. Mas nesse momento, faça pelo menos o que ele fez. Ore a Deus. Clame a Deus. Busque a presença de Deus. Não se deixe nesse momento. Nós vamos ver que Jonas mais na frente teve raiva, teve o seu momento de desgosto, mas nesse momento aqui não. Nesse momento aqui que estava só ele e Deus, não é momento de ter raiva, irmão. Nesse momento aqui que está só você e Deus, é momento de você clamar. É momento de você buscar a Ele. Independente da sua situação, busque a Ele. Nesse texto, no capítulo 2, no versículo 2, Jonas diz assim, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha a comparação que esse homem chegou a fazer.
do ventre do inferno. Porque não tem ninguém, irmão. É uma solidão tão grande, é um negócio muito profundo. Não tinha ninguém. Então Jonas clama ao Senhor. E o detalhe é: gritei e tu me ouviste. Você não vai clamar, irmãos, sem ouvir a Deus, tá bom? Mesmo que esse momento seja só você e Ele, você vai clamar, mas Ele vai te responder. Você vai clamar, mas Ele vai estar lá. Nós estamos falando que não vai ter ninguém humano, mas Deus vai estar lá. Deus vai estar te ouvindo, tá? Então, Deus ouve Jonas. Jonas faz um voto. E Deus ordena que o peixe, 3 dias depois, coloque Jonas na praia da cidade. E veja só, a cidade que Jonas tinha que pregar era uma cidade também de 3 dias de caminhada. Para você ver. Deus, cada detalhe da sua vida, por mais que você diga não tem nada a ver, por mais que você diga o que aconteceu estava fora do projeto, não está. Nada está fora do projeto de Deus. Como eu falei, foram 6 pontos aqui que eu pontuei, né? Primeiro é sobre a intimidade do profeta com Deus. O segundo ponto foi que ele fugiu da face do Senhor. O terceiro ponto, que é ele no navio, e onde as pessoas ímpias, né, dão lição para ele. O quarto ponto é esse do Jonas no ventre do peixe. E tudo, irmão, está conectado, ligado de uma forma onde Deus está em todos os momentos. Não teve um momento em que Jonas esteve 100% só, porque Deus estava com ele. E isso eu fiquei assim, Deus é maravilhoso. Mesmo que você não está fazendo o que Ele te ordenou, irmão, você está falando coisa aí que, não, irmão, vou dizer para você. Você aceitou um Deus que vai estar com você. Vai estar com você. Ainda que a mãe esqueça de um filho no ventre, né? Eu jamais esquecerei. É o que esse Deus demonstra neste livro, é o que Deus demonstra nessa história, que Ele estava com Jonas. E então Jonas começa agora a ouvir mais uma vez Deus falar com ele. Anuncia o que eu já tinha te falado. Anuncia para essa cidade se arrepender, porque eu vou destruí-la. Jonas começa a anunciar. Aqui na minha Bíblia vai dizer no capítulo 3, o verso 3, vai falar sobre a cidade que era uma cidade de 3 dias de caminhada. E no versículo 4 vai dizer que começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia. Então, caminho de 1 dia, Jonas anunciando, já foi o suficiente para chegar até os ouvidos do rei. E o rei, de imediato, parece que já estava até esperando. O rei manda um decreto que a cidade inteira, homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais, ficassem em jejum, vestissem sacos. Até os animais, irmãos, estavam vestidos de saco, para poder demonstrar que eles estavam arrependidos. E mais uma vez eu falo para você, aquelas pessoas eram ímpias. E olha o exemplo que eles deram de alguém que aceitou o que Deus tinha falado. Já aceitou de prontidão e começou então proclamar um jejum,
de forma de se entregar totalmente. E muitas vezes, irmão, nós estamos aqui sendo abençoados, estourando de bênção, e não queremos jejuar, não queremos orar. Ô, irmão, naquele dia que nós chegarmos na presença do Senhor, aquele povo vai olhar para nós e vai dizer assim: mas gente, esses crentes, vamos deixar para esse dia, né? Eita Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, aquele povo se converte. Aí Jonas, alguém aqui souber de geografia, Jonas, ele sobe ao oriente da cidade. O oriente é onde o sol se põe, seria isso? Ele vai para o oriente da cidade. E lá ele fica esperando o quê? Esperando Deus destruir a cidade. Porque é o que ele foi lá pregar, né? É o que ele foi lá pregar. Jonas está lá esperando. E nada da cidade ser destruída. Jonas agora, ele ora para Deus e diz assim: mas Senhor, o Senhor mandou eu ir lá. É por isso que eu não queria, por isso que eu fugi. Irmão, a gente às vezes quer justificar o nosso erro. E Jonas queria justificar o dele. É por isso que eu fugi. O Senhor não foi destruir a cidade? E Deus, naquele momento, não responde Jonas. E Jonas ali no Oriente constrói um localzinho para que ele fique, para passar a noite. Mas para passar o dia, aliás. Aquele dia estava muito quente. Deus manda uma abobreira, na verdade, que cresça e faça sombra, para que Jonas tenha um dia maravilhoso. Jonas ficou feliz. A abobreira cresceu, fez aquela sombra. Mas no outro dia, ao amanhecer do dia, Deus manda um animal ali para poder comer a abobreira. Aí Jonas novamente ficou bravo. Ô, irmão, a gente às vezes quer ter tanta razão, né? Às vezes a gente quer ter tanta razão, e olha só com quem Jonas queria ter razão, com Deus. Às vezes Deus estava trabalhando tantos problemas internos de Jonas. Jonas não percebeu, mas Deus estava trabalhando tanta coisa nele. Deus estava trabalhando essa questão que muitas vezes nós, cristãos, temos. Eu já observei que a gente às vezes tem isso. Deus manda o salmo mesmo que o irmão falou, Salmo 1, vai falar que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Às vezes a gente cria tanto aquele rancorzinho lá que diz assim: mas Deus podia destruir logo esse povo. Às vezes a gente tem isso, irmão. Às vezes a gente cria esse sentido da coisa. Mas Deus já podia destruir logo isso, acabar com esse povo e resolver tudo. Mas olha só, Deus trabalhando na vida de Jonas e demonstrando também para nós, porque o livro de Jonas termina com uma interrogação. O livro de Jonas termina com uma interrogação. Ou seja, Deus não estava perguntando só para Jonas, mas perguntando para nós. Então, quando Jonas clama ao Senhor depois da abobreira, então disse Deus a Jonas, no capítulo 4, versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira?
E ele disse: é justo que me enfade um ponto de desejar a morte. Jonas estava aqui num momento em que ele vamos dizer assim, se enfadou tanto que pediu a Deus que tirasse a sua vida. Olha só, irmão, Deus estava trabalhando, Deus trabalhou muita coisa na vida de Jonas ali, porque naquele momento Jonas estava desejando a morte. Um profeta, um homem de Deus, naquele momento, por causa da abobreira, porque Deus não destruiu aquele povo, mas porque o povo se arrependeu, Jonas estava querendo a morte. Irmãos, às vezes nós julgamos até, mas entenda que na nossa vida também, às vezes nós nos afadigamos por coisinhas tão pequenininhas. Às vezes você está revoltado na sua casa, falta jogar a casa embaixo. Mas na hora que você vai ver o motivo, um tantinho assim. Então, é para nós, irmãos, para nós cristãos, é trabalhar isso em nós. Trabalhar isso em nós. Não vamos nos afadigar com coisinhas, não vamos deixar pequenas coisas tirar as grandes coisas que Deus tem para nós, porque Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Eu creio e eu dou glória a Deus por isso. Então, para nós concluirmos aqui, versículo 10 em diante, diz assim: e disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Viu só que era só uma coisinha para ele revoltar e querer a sua morte? Era coisinha de nada. E não hei, Deus dizendo, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui é o que eu falei para os irmãos. Termina com a interrogação. Termina com a interrogação. E essa interrogação não era só para Jonas, é para nós também. Para nós entendermos que o nosso Deus é grande em amor. Para nós entendermos que o nosso Deus é grande em perdão. Que o nosso Deus é grande para perdoar, para salvar. Que nosso Deus é grande para libertar. Irmão, às vezes nós olhamos com indiferença para alguém que bebeu umas e outras. Às vezes nós olhamos com indiferença para alguém que está na rua jogado. E às vezes nós não colocamos o amor dentro do nosso coração por aquela vida, por aquela pessoa. Mas nós esquecemos que nós também não passamos de alguém que carece total e completamente da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Nada nos faz melhor do que alguém que está lá no mundo. Olhemos com mais amor uns para com os outros. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu espero muito que Deus tenha falado contigo assim como falou comigo. Porque se você não recebeu o que Deus... Eu recebi, irmão. E eu vou falar, doeu muito em mim, viu? Eu não tinha parado ainda para observar esse texto dessa forma que eu preguei aqui para vocês. Mas quando eu parei para observar dessa forma que eu falei aqui,
confesso para vocês que falou muito comigo. E que nosso Deus é grandioso, sim. E eu louvo a Ele por isso. Agradeço essa riquíssima oportunidade em nome do Senhor Jesus.